É, Tiagão, agora o bicho pegou, hein? Chegou a grande hora da gente fazer o teste aí do Twitter T400 da EAP versus o ST400, um dos Twitters mais utilizados aí no meio de som automotivo. Há muitos e muitos anos, pessoal, se usam Twitters no meio do som automotivo e até do som profissional, que serve para fazer aquele famoso tss, tss, quando o grave faz bum, o médio pu, 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 e o Twitter pss, pss, pss. É, pessoal, o Twitter ele é feito para reproduzir as frequências agudas do nosso sistema de som. E um bom Twitter reproduz com maestria, tem aquele tss, tss, gostoso de ouvir. Mas agora o pessoal está fazendo cornetas para usar com driver TI como se fossem Twitters. Será que um driver TI tem a mesma resposta de frequência que um Twitter? Será que é melhor? Será que é pior? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Vamos medir no Smart também e vamos fazer um teste de sonoridade para ver se realmente faz sentido. Quais os benefícios aí de usar um driver TI no lugar de um Twitter? E eu já tenho os dois aqui na minha mão, tá, pessoal? Uma coisa precisa ser falada aqui. Tá vendo que esse EAP tá preto? O EAP não é assim, tá, pessoal? Essa cornetinha do EAP, ele tem um friso cromado, o EAPzinho aqui é cromado. É que eu tô montando uma caixa de som e eu achei que ficaria melhor se eu passasse um spray preto aqui, tá? Mas enfim, o Thiagão tá enviando um pretinho pra gente aí, não vai ficar tão bizarro quanto esse. Então não liga pro acabamento não. O que vale aqui é o teste. Então, pessoal, aqui nada mais, nada menos do que uma cornetinha que a gente encaixa aqui num driver TI, um driver de titânio, um driver que responde a altas frequências. Na verdade, pessoal, isso aqui não é TI. Isso aqui é um driver de polyimida, que é um driver especial lá que o Estranho Audio Parts faz, que tem características aí de TI. Ou seja, ele sobe muito bem, sobe aí até uns 20 kHz, certo? Então aqui é um driver, tá? Como aqui, ó, eu tenho uma P400 Lite, eu poderia vir aqui e adaptar o cone aqui na P400 Lite, ou aqui na QVS 204 Ti, numa 220 Ti, não importa, tá, pessoal? Na realidade, o Thiago ele já vende a solução pronta, então ele já vende aqui o driver de polyimida com o conezinho para substituir um Twitter, certo? Vamos colocar um do lado do outro aqui e olha só. Copia, mas não faz igual, hein? Vamos ver. Então, para quem ainda não conhece o setup aqui, pessoal, Smart V8 rodando, que é o programa de medição, onde a gente consegue medir e ver na tela do computador os níveis de cada frequência e não só escutar o som. Então, além de eu escutar o som, eu consigo saber como responde cada frequência do alto-falante que eu estou medindo, tá? Então, Smart V8 ali, ó, propaganda gratuita do Smart, hein? Smart, patrocina nós aí. Então, eu tenho uma Behringer UM2, que é a placa de áudio, que é a interface que faz o microfone comunicar ali com o Smart V8, então tá ligado ali. Aqui eu tenho um microfone próprio para medição, certo? E também na saída da placa eu tô gerando um ruído rosa, que é um ruído que contém todas as frequências audíveis do ouvido humano, que são frequências de 20 Hz até 20.000 Hz, ou seja, frequências de subgrave extremo, que são 20 Hz, vai passando para grave, médio agudo e agudo até chegar em 20 kHz, que é um agudo extremo, beleza? Que a gente nem ouve direito. Bom, então o ruído rosa sai e entra no amplificadorzinho Wyman, um amplificador totalmente flat, sem corte, sem filtro, sem nada, a única coisa que ele tem é o volume ali, o ganho. E entra aqui no EAP T400. Aí o EAP solta o sinal, né? A gente coleta aqui com o microfone de medição, entra na placa de áudio e a gente compara tudo pelo Smart. Vamos medir o T400 primeiro e depois a gente mede aqui o ST400. Bom, então aqui eu vou dar um on aqui, a soltar o ruído rosa. Essa é a resposta do T400. Agora eu vou tirar ele, colocar o T400 aqui e vou medir. Mesmo ganho, não vou nem desligar o amplificador. Uma coisa importante, pessoal, é que eles têm praticamente a mesma altura aqui, tá? Então imagina que aqui é a caixa, tá? E eles estão parafusados mais ou menos na mesma altura. Então aqui o T400 é mais alto, mas eles parafusados na caixa vão ficar na mesma altura aí, entendeu? Por mais que o T400 vai mais para frente, aqui é a comparação que deve ser feita. Porque se eu tiver um Twitter menor ou maior, vai dar diferença pela distância do microfone. Eu não mexo na distância do microfone, beleza? É, pessoal, vocês me pediram esse teste, hein? Vamos ver quem é quem, hein?
tá lá, hein? Quebra, pessoal, que eu já sei que vocês vão me pedir, eu vou colocar lá o JBL ST200 aqui do vídeo passado. Vamos comparar os três aí. Calcinho aqui, ó, caixa de forf, por quê? Porque o ST200 ele é mais curto, tá? Então se eu colocar aqui ele vai ficar mais longe do microfone. Então é isso aí, ó, praticamente a mesma altura. Vamos dar o play. Agora o bicho pega. Pessoal, um dos testes mais pedidos aqui no canal. Então, se você pede o teste e eu faço o que você manda, você faz o que eu mando. Deixa o like, se inscreve no canal aí que me ajuda demais. Tamo junto. É, pessoal, essa é a hora difícil na vida do homem. Então eu tenho três curvas aqui. Laranjada, ST200, verde, ST400 e branco, EAP T400. Bom, primeiramente vamos analisar o EAP aqui. O EAP, deixa eu apagar os dois aqui. Ele toca aí, vamos considerar um 6 dB aqui abaixo do pico. Então aqui eu tenho aqui de 1K. 1K aqui, ó, vocês conseguem ver aqui na parte de baixo. Então eu tenho aqui de 1K praticamente até... Cara, podemos considerar aqui até uns 17K. Mas a gente sabe que ele tem um pouquinho mais pra cima aqui. Chega em 20K, mas já chega morrendo. Mas tá bom. Toca até 17K. Quase ninguém ouve mais que isso, tá, pessoal? Esse é um segredinho que eu vou contar pra vocês. O pessoal acha que ouve mais aí, mas é mentira. Não ouve, beleza? Então eu tenho aqui, resposta muito boa, muito bonita mesmo. Tem picos e vales, mas é bem pequeno, tá? Não tem nada estratosférico aqui, nada pulando um monte, descendo um monte. Tá bem plano assim, por sinal. Bem legal mesmo, tá? Dá pra trocar praticamente aí de 1K a 17K. Beleza, vamos apagar e vamos ver o ST400. O ST400, pessoal, se a gente considerar 6 dB do pico... Então eu tenho aqui, ó, cada quadradinho desses são 3 dBs, tá? Então aqui, menos 3 dB, menos 6 dB. A gente pode considerar que ele toca de 6.500 até 16K também, certo? Dá para usar mais? Dá, de 6 a 18K? Dá, mas você sabe que ele vai ter resposta útil a partir dos 6 kHz. Bom, vou apagar ele aqui e vamos ver o ST200. O ST200 a gente já mediu aqui no canal, né? Vem aí de... Cara, ST200 é foda. Pode colocar aí que ele vem de 3K até 20K. Vai lindão. Beleza. Agora a comparação. T400 versus ST400. Essa é a comparação, pessoal. Quem toca mais no agudo? Quem tem mais eficiência no agudo? ST400. Beleza? Então ST400 aqui, ó. Ele tem... Vamos... Deixa eu abaixar ele aqui, ó. Pra gente meio que dar uma nivelada. Mais ou menos aqui, ó. O ST400 ele tem 9 dB a mais do que o EAP T400 com a mesma potência aplicada. Mas a partir de 6K, tá? A partir de 6K. Abaixo de 6K ele leva um coro do EAP T400. Então, característica de um tweeter, pessoal. Ele toca aí de 6K para cima, para baixo não tem nada. Então vocês podem olhar aqui, ó, que de 5K para baixo, 5,5 aqui mais ou menos, o EAP tem muito sinal, enquanto o ST tem pouquíssimo sinal. Características aí de um driver contra uma TI, né? E olhem a resposta, o pessoal fala assim, ah, cara, mas o ST400 sobe mais. Não sobe mais. Vamos nivelar eles aqui, ó, pro mesmo ganho, tá? Lógico, o ST400 ele tem mais sensibilidade sim, mas vamos nivelar. Então eles caem igual, ó. A queda, ó, é praticamente igual. Então nenhum dos dois vai muito bem a partir de 16K. Ah, mas o ST400 chega em 20K. Não chega. Ah, mas o... Não chega. Chega morrendo. Alguma coisa tem em 20K? Tem, mas os dois ali, a partir do 16K, começam a morrer. Beleza? Deixa eu voltar pro zero aqui. Agora vamos apagar aqui e vamos testar contra o ST200. O ST200, pessoal, ele tem sensibilidade aí parecida, tá? Então ambos tocam parecidos com a mesma potência. Então aqui o EAP dá uma perdida, o EAP ganha um pouco mais aqui. Aqui eles são bem parecidos. Então tem essas pequenas diferenças aí. O ST200 sobe um pouquinho mais, uma merrequinha a mais também. Beleza? Mas de 3K para cima ST200, de 3K para baixo o EAP, tá? O EAP toca liso de 1K para cima, que é extraordinário, cara. É extraordinário mesmo, assim. Eu achei que com uma cornetinha tão curta não tocaria tão baixo
Sim. Pessoal, vamos testar a sonoridade deles, mas antes disso deixa eu dar uma palavrinha aqui com vocês. Com a mesma potência aplicada, ST400 toca mais, mas de 6 kHz para cima, de 6 kHz para baixo, EAP dá um couro no T400. São produtos diferentes, tá, pessoal? Não estou falando que o ST400 é melhor e que o T400 é melhor. São produtos diferentes. Por exemplo, num trio goiano, o cara usa lá na porta médio grave e usa Twitter ST400, por exemplo, ali nas portas, não casa muito bem o Twitter, o ST400 no caso, com os médio graves. Por quê? Porque mesmo que você tenha um médio que responda alto, ele começa a ficar direcional nessa frequência. Vou colocar a curva polar aí de um Twitter, de um driver TI e de um médio grave. Ele começa a ficar muito direcional. Então, mesmo que você tenha um médio grave que responda 3, 4 kHz, ele responde direcional. A corneta, ela espalha muito mais o som do que um médio grave no caso dos 3 kHz, porque o diafragma é bem menor. Então não vai casar muito bem um médio grave com o ST400. Nem que tiver o melhor médio grave do mundo aí, de 8, de 10 polegadas, não vai casar muito bem com o ST400. Já com o T400 da EAP vai casar muito melhor. Por quê? Porque o EAP toca de 1K para cima. Você não precisa usar em 1K, você pode colocar em 1K e meio para proteger um pouco mais, 2K. E a alta é a mesma coisa do ST400. O pessoal tá falando, o ST400 sobe mais. Não sobe. Mostrei para vocês aqui que não sobe. A partir dos 16K, os dois têm roll-off, os dois começam a morrer. Entendeu? O que sobe mais, inclusive, é o ST200. Tá? Mas, pessoal, para som automotivo ninguém ouve mais que 16K, tá? Nós estamos velhos. Quanto mais velho, menos agudo a gente escuta, tá? Isso é natural. Isso é natural, é do ser humano, Deus que criou desse jeito. Então, mas eu tenho 50 anos, eu escuto 20 kHz. Mentira, cara. Mentira, não ouve, porque é natural do ser humano perder agudo conforme a idade. Certo? Então 16 kHz tá bom para qualquer sistema de som. Se eu pegar qualquer sistema de som e colocar 16 e 20K, ninguém vai perceber a diferença. Eu sei que vai ter um monte de gente aqui que vai falar que percebe, mas não percebe. Então, pessoal, é preciso tomar cuidado com a escolha. O ST400 custa em torno aí de R$250 no Mercado Livre e o T400 em torno de R$320 lá no site da EAP. Inclusive tem um cupom meu aqui que eu vou deixar aqui para vocês. Com o médio grave, eu usaria o EAP, tá? Porque ele desce muito mais e o ST400 não vai casar com nenhum médio grave do mercado. É isso que eu tô falando para vocês, vocês têm que me ouvir, entendeu? Se eu tiver um driver fenólico que suba muito bem, vocês estão me ouvindo? Que suba muito bem, aí eu vou de ST400. Por quê? Porque tem que chegar lá nos 6 kHz. São poucos drivers fenólicos que chegam a 6 kHz com saúde, tá? A maioria em 4, 4,5 ali estão morrendo. Então, se você quer ter um som que contemple todos os ranges da frequência audível do ser humano, você tem que escolher os equipamentos de forma sábia. Então, para resumir aqui, se for usar com médio grave, vai de T400. Escuta o que eu estou dizendo, vai de T400 e corta ali em 1K e meio, 2K, aonde cruzar com médio grave. Se for usar com driver fenólico, se o driver fenólico subir muito bem, depende do driver fenólico que você tiver, vai com o ST400, porque ele tem mais força nos agudos. Mas lembre-se, não adianta nada ter um monte de força lá no agudo e não cruzar com o seu médio grave. Não adianta nada e não cruzar com o seu driver fenólico. Não adianta nada seu driver vir em 4K e fazer assim, e aí começar o Twitter em 6K. E de 4 a 6 você não tem ninguém tocando, entendeu? Outra coisa que a gente tem que analisar, pessoal, que a gente não vai conseguir analisar nesse vídeo, é a diretividade desses caras, a cobertura desses caras. O Twitter, ele tende a espalhar mais, tá? O Twitter, ele tem de ser mais descontrolado a curva polar dele aí. Eu vou colocar fotos aí de curva polar de Twitter e de driver fenólico e de driver TI. E o driver, ele tende a ser mais controlado a diretividade. Então o driver tende a tocar mais para onde você aponta, enquanto o Twitter acaba espalhando mais no ambiente, que é outra coisa que tem que ser levada em consideração. E a gente vai fazendo teste disso aí conforme eu vou melhorando aqui o meu laboratório, beleza? Vamos botar os três para tocar aí e vocês me falem aí o que vocês acham.
É, pessoal, essa tinta que eu passei aí no T400 descascou tudo, mas não leva em consideração minha opinião pessoal aqui, pessoal. Se você tem uma corneta que sobe até 6K, usa o ST400. O melhor de todos aqui no agudo, que tem mais sensibilidade, o maior custo-benefício de 6K para cima é o ST400. Se sua corneta não sobe muito bem, use o T400. Por quê? Porque ele desce muito mais, tá? Vocês reparem que ouvindo o T400 ele toca mais do que o ST400, mesmo o ST400 tendo mais sensibilidade a partir de 6K. Por quê? Porque ele tem uma faixa de frequência maior. Então nada adianta você ter um ST400 que toca muito lá em cima, mas você tem um driver que morre em 4K e depois o Twitter começa em 6K. E aí você tem aquele buraco de frequência. Isso aí não vai encher seu som. Então seria melhor que você tivesse um Twitter mais fraco que contemplasse ali de 4K para cima, que você tem um som mais cheio e vai ficar mais forte audivelmente, entendeu? Não de RTA, mas você vai ouvir um som mais cheio, mais encorpado, mais forte, que é o que acontece aqui quando a gente coloca a música para tocar. E se você quer um custo-benefício, Baratex funciona muito bem, o ST200 vai muito bem, é um ótimo custo-benefício. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.